Fala, pessoas, tudo bem? Oi, pessoinhas, tudo bem? Hoje a gente está com três personagens aqui, porque ela vai ser um exemplo da gente, porque o assunto de hoje é do Joe. E a Mel, ela tem um Joe, olha que bonitinha, olha o Joe, olha aqui, ó, a bochechinha dela. Ela Ela tem um Joe. sempre tá Mas é olhando. verdade, não é brincadeira, porque vocês vão ver uma comparação de um humano com um cachorrinho, para vocês entenderem como que forma o Joe, que esse é o assunto principal dessa aula, e é muito interessante porque o Joe, querendo vocês ou não, é um dos principais marcadores do envelhecimento. Muito bem, eu sou Rogério Gonçalves Velasco, sou especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, especialista também em harmonização facial. E eu sou a Roberta Zaidaman Azar, especialista e mestranda em harmonização orofacial. E hoje a gente vai falar sobre o principal tema e um dos principais marcadores do envelhecimento dos pacientes com mais de 50 anos, que é inclusive o assunto dessas aulas preliminares para o evento que vai acontecer a semana que vem sobre os pacientes 50 mais, o Hof Expert 50 mais. Exatamente. Então, se você tiver interesse em participar, ela não vai acontecer pelo YouTube, é só para os inscritos. Você consegue acessar esse site aqui, ó, institutovelasco.com.br/expert, ou aqui no link da descrição no YouTube, você também tem o link direto para você se inscrever e receber a informação. O vizinho acabou de disparar um alarme. Tudo bem. E a gente vai continuar a live assim mesmo. E aqui, um dos pontos principais que envolvem o contorno mandibular, que é a principal reclamação e mais evidência Queixa, do né? envelhecimento dos pacientes com mais de 50 anos, é a formação do jaw. E é isso que a gente quer discutir com vocês. E parece meio banal falar sobre isso, e meio falar Chover a no mesma molhado, coisa, né? exatamente, chover no molhado, mas não é. Vocês vão ver que a gente vai discutir de uma forma diferente a formação e o porquê que ele existe. Porque se você não sabe exatamente a causa dele, você não tem assertividade no seu tratamento. Muito bem. Vamos começar entendendo a anatomia dessa região. Tem vários vídeos de anatomia, de dissecação aqui. Dissecação ou dissecção? Acho que é dissecção, Então, né? nunca só você fala que vou procurar e acaba Enfim, deixando passar tem e não alguns vídeos de procura. dissecção aqui para vocês estudarem, ajudar a entender isso, mas eu quero começar com esta imagem aqui. Nessa imagem, a gente vê a marcação de várias inserções e origens musculares. Tá? São aderências musculares, vamos falar assim de uma forma mais generalizada. A gente tem região do masseter, que no caso do masseter, aí é uma inserção. A gente tem ao redor dos dentes uma marcação que também é a inserção do músculo bucinador. Na região mentual, a gente tem a origem do músculo mentual, essa parte mais redondinha. E se vocês observarem nessas três marcas abaixo do forame mentual, tem três linhas indicando três músculos que têm uma aderência nesse local. Aí a gente tem a origem do DLI. O que é o DLI? Depressor lábio inferiores. Então, é o depressor do lábio inferior. Aí a gente tem a origem do DAO, que é o depressor angulioris, que é o depressor do ângulo da boca. Tô achando ótimo o seu latim. Você gostou, Vai, né? tô. É o que eu aprendi com a Mel. Tô. E tem o PLA, que é o platisma. Só que no caso do platisma, aí, na verdade, é uma aderência, é uma das inserções dele, né? Ele não é a origem, de fato, nessa região. A origem do platisma ela é na região da cintura. Cintura escapular. Nossa! É cintura escapular. Não vem me zoar, que é cintura escapular. É aqui, ó. Então, aí você simplesmente fala Cintura. Então, é cintura escapular. Ah. Mas é cintura. Tá. Ainda bem, né? Imagina, eu levanto aqui, tem que mostrar. Não funciona. Até porque a minha cintura ela tá com compartimento de gordura, gente. Não vai ficar tão evidente assim. Enfim, esses três músculos, depressor do ângulo, depressor do lábio e o platisma, os três têm uma ação, como o próprio nome diz, depressora. Tudo traciona para baixo. Toda essa região é tracionada para baixo. E é uma musculatura que tem uma aderência nessa região muito, muito, muito grande. E eu vou mostrar para vocês um videozinho aqui que eu acho que vai ajudar na nossa explicação. Esse ponto que está marcando é o depressor do ângulo da boca. Veja que ele está por cima em relação aos outros dois músculos que a gente vai ver. Aqui na parte rosa mais escuro, a gente tem o depressor do lábio e o rosa mais claro é o depressor do ângulo. Deixa eu voltar a imagem para ficar mais claro. É o platismo, Não... Então, DLI, depressor do lábio, junto com platisma. Veja que eles estão numa mesma camada muscular. O platisma nesta região, que está indo para cima, eu vou botar uma pausa aqui, tudo que está vindo para cima desta área que está marcada, ou melhor, à esquerda da imagem, né? Entenda isso. Tudo que é à esquerda da imagem... Onde está a pinça. Exatamente. Para o lado da pinça, é uma área que o platisma se sobrepõe na região da face. Então, apesar do platisma ser um músculo conhecido por ser um músculo da região do pescoço, da região cervical,
A partir do contorno da mandíbula para cima, existem inserções musculares. E ele tem uma importância muito, muito, muito grande no contorno mandibular. Tanto que uma das técnicas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente é justamente uma técnica de Nefertiti com toxina botulínica, para diminuir a ação justamente desta porção do platisma que fica para cima. Porque o platisma está sempre tracionando para baixo, está sempre puxando para baixo. Mas eu estou me adiantando. E, como eu comentei, tem a continuidade aqui do vídeo. Deixa eu avançar na... Então, a aderência, né? Aquela linha foi a aderência. E veja só, agora é o platisma da porção cervical. Olha toda a aderência que tem no tecido. Aqui a gente tem duas outras referências. Deixa eu voltar aqui a imagem para que vocês vejam o desenho. Aqui, ó. O amarelinho é o nervo mandibular e o outro é a artéria facial. Tá? Então, é o nervo mandibular marginal com a artéria facial. Observem que o nervo mandibular ele está passando internamente ao platisma, internamente ao depressor do ângulo da boca, internamente ao depressor do lábio inferior, que pode ser uma coisa interessante. A gente vai chegar lá também, porque isso pode dar algum grau de segurança na hora de você fazer a redução da gordura, eventualmente até numa lipo nessa região. Tem um grau de segurança, não quer dizer que é 100% seguro e 100% desse jeito, né? Então isso é importante entender. Vamos continuar o videozinho até o final. Então, veja só. O tecido ele é extremamente aderido. Esta linha que está sendo mostrada com a pinça, ela é extremamente aderida. Então, é uma região que, de fato, o músculo está muito preso. E daí a gente pensa no seguinte, vamos pensar em camadas. Um comentário que a gente já ouviu várias vezes, e que até hoje se repete, infelizmente, é que a região do jaw é formada por uma pitose da bola de Bichat, né? Daquela extremidade da gordura do compartimento temporobucal. A pontinha da gordura temporobucal. Ela forma uma hérnia, ela sai com o envelhecimento e ela vai se acomodar aqui formando a região do jaw. Agora eu pergunto para vocês, como que a gente tem o acúmulo da gordura profunda aqui na região do jaw, sendo que a gordura tem que passar a camada do platisma, tem que passar a camada do depressor do lábio inferior, tem que passar o depressor do ângulo da boca para se acumular aqui embaixo? E aí eu faço uma outra pergunta, que para mim é mais óbvia ainda, que eu gostaria de ver a resposta. Se você aí, querido, que fala isso, tem casos para mostrar de bichectomia, que foi feita bichectomia e o paciente perdeu o jaw dele. Se fez bichectomia e o jaw sumiu, eu até posso acreditar em você. Pode ser uma boa questão. Então, nem colocando no mérito disso, né? Porque acaba se falando muito, quando eu faço eu faço a bichectomia e minha cara caiu, né? Você vê um monte de vídeo. Teve até parece que eu vi no UOL essa semana passada, não sei, falando da bichectomia. Mesma situação, eu fiz a bichectomia, o meu rosto caiu. Mas a paciente já tinha jaw. Ela tirou uma gordura que não é o jaw. O jaw vai continuar caindo. Ele vai continuar marcado. Vai envelhecer, vai ficar pior. Né? E a bichectomia, em essência, ela tem um objetivo completamente diferente. A gente vai usar a bichectomia para fazer uma marcação do terço médio da face. Tem nada a ver com o terço inferior. Ela não altera contorno mandibular. É isso que é o ponto interessante. Então, apesar de estar correlacionado, ela não altera contorno mandibular. Como que nesta região abaixo do DAO, né, que é o depressor do ângulo da boca, do DAO, vai passar a bola de Bichat e acomodar na região do jaw? Não vai. O que acaba acontecendo aí é que um dos pontos do envelhecimento, né? O envelhecimento ele tem vários hot points. A gente vai falar nisso na próxima semana, na semana com as aulas mais importantes dessa série. A gente vai falar de vários pontos de envelhecimento. Então, a gente tem alteração da qualidade de pele? Tem flacidez, perda de colágeno, perda de elastina. Perfeito. A gente tem aumento da gordura superficial? Tem aumento da gordura superficial em alguns pacientes. A gente tem uma remodelação óssea em vários pontos da face? Tem também. A gente tem a perda da gordura profunda, que é a bichectomia, aquela que a gente tira, ela já é uma gordura profunda. A gente tem a perda da gordura profunda. Perfeito. E aqui, o que a gente tem, além de flacidez, aumento da gordura, tudo isso, a gente tem vários músculos, 3 músculos grandes, fortes, tracionando todo aquele conjunto para baixo. Então, o jaw ele vai ser formado por conta de vários aspectos do envelhecimento. A gente consegue reverter isso? Não exatamente, mas a gente consegue controlar isso com várias terapêuticas, a gente vai falar até da metade para o final da aula.
Olha só, que é a Mel que a gente falou que ela ia participar, ela está participando. Eu fico até com medo, gente, porque eu acho que esse moço conhece a Mel. Só errou o nariz, que o nariz aí é rosinho, o nariz dela é preto. Mas só isso. O resto, a cara de idiota é igualzinho. Não é? Cara de fofa. Um aspecto interessante, e aí ele usou uma comparação de um cachorro com um humano, porque o Joe ele tem uma justificativa fisiológica para acontecer. Por quê? Com a abertura da boca, a gente tem movimento da musculatura não, da pele sendo deslocada. Então, quando abre a boca, essa musculatura toda, a pele, ela distende. Quando volta ao normal, ela relaxa. Daí ela distende, ela volta ao normal, relaxa. É mais ou menos a ideia da tortuosidade da artéria facial. Sim, que ela tem ela não é linear justamente para entender essa elasticidade. Então, o que acaba acontecendo é que bem na região do jaw, além da musculatura, além dessas características, tem um movimento fisiológico que vai pegar aquele tecido, vai esticar e vai relaxar. E vai esticar e vai relaxar. E isso acontece de uma forma mais marcada na gente, por exemplo, do que nos bichinhos aqui, porque eu colocou o exemplo do cachorro, por quê? A área de deslocamento para um cachorro abrir a boca é muito menor do que a área de deslocamento de um humano abrir a boca. Então, ele tem o jaw, vocês viram lá na Mel, tem um jawzinho, tem uma curvinha pequenininha. Se você pega um humano, o jaw é muito grande. E não tem a ver com o tamanho, nem o cachorro, né? Se a gente fala do bulldog, sim, é outra coisa. Mas a característica para a formação do jaw é esta associação. Acúmulo de gordura, musculatura em ação permanente, musculaturas que fazem a depressão do tecido, associado com a distensão desse tecido o tempo todo na hora da mastigação. Mastigação e fala, né? Para tudo, na verdade. E aqui entra só um comentário básico, que é esse artigo que fala isso, ele fala no título, inclusive, sobre septo mandibular. E isso Ligamento mandibular. E isso mostra muito a confusão que acontece de nomenclatura a respeito das estruturas ligamentares da face na literatura. É quase... Você fica louco quando você estuda, porque tem muitos nomes para a mesma coisa. Vendo a análise e a discussão dele, dá muito mais a entender que ele está tratando do septo mandibular do que do ligamento mandibular, apesar de no título ele trazer ligamento mandibular. Por isso que é importante a gente entender a definição, localização das estruturas, para poder correlacionar e dar o nome correto. Né? Tem uma revisão deste artigo, dessas imagens todas, tem no site, aqui no link da descrição, tem outro link na descrição, direto para esse artigo, que você consegue entender, interpretar e de repente até baixa o PDF original para você estudar, tá? Porque é um artigo muito bacana, tá? De fato é muito bacana. Fora as imagens que são sensacionais, né? Olha só, 3 pontos de marcação. O vermelhinho é o depressor do ângulo da boca, o amarelo é o jaw e o azul é a região de masseter. Só que o interessante aqui é que, deixa eu abrir um parênteses. Depressor do lábio inferior. Depressor do lábio inferior, sim, desculpa. Eu vou abrir um parênteses aqui. A gente fala muito de compartimento de gordura. Né? O tempo todo a gente fala de compartimento de gordura. Mas a gente fala muito pouco sobre os espaços faciais. Talvez você já tenha ouvido falar do espaço de Histo, que não tem nada a ver com a marcação que é feita também. Eu vou, de repente, até coloco aqui um artigo que eu explico direitinho o que é o espaço de Histo, porque o espaço de Histo é um espaço vazio, entre aspas, na região lateral da abertura piriforme. Existem vários espaços vazios. É a mesma coisa que o espaço do piriforme. Espaço profundo piriforme. Isso. Né? Espaço profundo piriforme. É o mesmo nome para duas coisas. E existe um espaço acima do masseter, que é o espaço mandibular. E esse espaço ele tem também uma função muito grande, porque é a presença desse espaço que, teoricamente, é uma área com menor aderência entre os planos faciais, vamos simplificar dessa forma. É uma área que tem uma aderência menor e que não tem nenhuma estrutura muito nobre passando lá, porque sempre o rosto inteiro é nobre, né? Mas neste local não tem uma passagem de nada, não tem um vaso, não tem uma inervação. Quando fala importante, não tem vaso, não tem nervo, não tem nenhuma estrutura de importância para o funcionamento do tecido. Exatamente. Existe a presença de um compartimento aqui. Na abertura, este compartimento ele também atua funcionando como se fosse um coxim, como se fosse uma área de deslize, um plano de deslize. Então, quando a gente faz... deixa eu voltar a imagem aqui, porque vai ser importante para explicar esta parte, que é essa daqui. Ó. Olha só, na imagem A, né, tem uma posição de relaxamento. Existe aqui na marquinha azul, vocês percebem, o espaço mandibular, tá? Dá para ver o espaço mandibular.
percebe uma alteração da pitose devida à formação do jaw e excesso de gordura, e existe aqui também uma alteração no depressor do ângulo da boca. Quando a gente abre a boca, acontece o deslocamento do tecido, ele estira, certo? Como a gente mostrou agora, ele vai estirar. Então, quando abre-se a boca, o jaw, entre aspas, diminui. É como se eu estivesse fazendo com que o tecido estivesse sendo esticado, e ele está sendo esticado de fato. Quando a gente vai fazer um preenchimento na região de contorno de mandíbula, o que a gente faz, em essência, é justamente pegar esta região, deixa eu mostrar sua mandíbula, que você tem um contorno bonitinho, é justamente pegar esta região que tem um espaço, projeto, aumento o volume desse espaço, eu diminuo a transição não, a elasticidade desse espaço. Quando eu diminuo a elasticidade desse espaço, a região do jaw, ela vai ter uma menor depressão, ela vai ter uma menor marcação. Então, assim, quando isso aqui está... Deixa eu ver, você não forma jaw, você não tem jaw, eu tenho. Você quer mostrar em mim? Não. Eu tenho jaw, sou praticamente a meu. Ó, então... então, quando a gente tem aqui a presença do jaw, é melhor usar... Quando é depressivo, é melhor usar... Ai, que horror! Quando eu estou depreciando alguém, é melhor eu me depreciar. Não. Então, nessa região, veja, tem um tecido em excesso. A partir do momento que eu aumento este volume, é como se eu diminuísse a capacidade desse tecido de estirar. Quando eu diminuo a capacidade de estirar, é como se eu estivesse dando a sensação que eu tenho um contorno de mandíbula mais definido. Então, não é incomum a gente usar essa técnica de preenchimento de mandíbula, preenchimento na região de mento, ou anterior, né? Não é só mento, é linha de marionete e região de mento, na intenção de funcionar como se fosse uma rede, é como se você afastasse os pilares de uma rede. Você pega aquele tecido e você vai esticar um pouquinho. E daí você dá a sensação de que o jaw diminuiu. Não é que ele diminuiu, ele está lá, ele só foi espalhado diferente. Então, por isso que acaba se valorizando muito o contorno de mandíbula, e o tratamento essencial para contorno de mandíbula é justamente esta região da área do ângulo. E também a região de tratamento da região do CK5. Se vocês olharem todos os pacientes, pega esses análises de estudo que tem na internet de artistas, todo mundo, 100%, se para ser 150%, era 150%. Dos pacientes que diminuem a região, consideravelmente a região do CK5, então ficando mais magrinho aqui, obviamente que este compartimento de gordura que não reduz, fica mais evidente. Então, tratar a região de mandíbula e também melhorar a qualidade da região do CK5 vai reduzir consideravelmente. Porque ele vai dar mais sustentação para o tecido. Uhum. Então, a gente trabalha de uma forma até indireta para isso. E tem outra questão, que é um ponto muito interessante. Quando a Allergan comprou o Harmonica, ela mudou todo o protocolo de aplicação. O padrão de aplicação, a gente vai falar isso durante as masterclass, as aulas principais, mas quando ele comprou a Harmonica, ela falou, a Harmonica tem a função de contorno malar, lateral de mandíbula, ângulo de mandíbula. Era um C, né? O protocolo deles foi fazer um C. E dá um resultado sensacional, porque é justamente uma área de sustentação e contorno, que faz com que o tecido dessa região eleve e consiga diminuir a região do jaw. Então, é um protocolo relativamente simples e que tem uma ação bem efetiva para isso. Parte de lift, né? E depois, claro, você complementa a região de marionete, pré-jaw, etc. Você faz o complemento do tratamento, mas é uma abordagem bacana. E não é só isso, existem técnicas também com toxina, porque a gente estava falando de músculo, né? A gente fala do músculo dos depressores. Se o músculo continua tracionando, você pode fazer o preenchimento que for, mas se o músculo continuar tracionando, a resposta do seu preenchedor, ou ela vai ser muito pequena no sentido de tempo de duração, né, não do efeito imediato, mas ou ela vai ter uma duração muito curta, ou ela não vai ter o efeito que você deseja. Então, às vezes, associar a toxina também é alguma coisa interessante, que é a técnica de Nefertiti. Deixa eu pegar aqui uma imagenzinha que mostra uma das abordagens, né? Tem várias abordagens para Nefertiti, que é justamente aplicar desde a região do mentual, depressor do ângulo, o platismo inteiro, em toda a região, nesta região do contorno, justamente para diminuir a ação dessa musculatura que traciona para baixo. Então, no resumo, e que a gente vem falando isso de uma forma recorrente, sobretudo em paciente mais velho, o foco é múltiplo tratamento, é fazer um tratamento que um complementa, que prepare o terreno para o outro, até que você consiga fazer um processo só de manutenção. Isso é um aspecto muito importante. A gente tem que fazer o tratamento sempre com foco lá para frente. Não dá para a gente ficar focando no imediato, porque
dependendo do paciente, você faz a toxina, ele não vai ver diferença nenhuma. Exatamente. Mas se você fizer a toxina e logo em seguida o preenchedor, o efeito do preenchedor vai ficar muito mais visível, muito mais marcado. Ou preenchedor, de bioestimulador, enfim, seja lá o que for. Certo? Exatamente. Acho que eu falei demais, né, Litinha? Falou, agora você falou. Falei, eu te atravessei muito. Você ficou silenciosa. Gostei de ouvir. Você gostou de ouvir? Gostei de Muito ouvir. bem, pessoas. Então, hoje foi uma aula bem curtinha, mas é bem pontual, porque é um aspecto importante do envelhecimento sobre isso. Gente, voltando a lembrar vocês, semana que vem a gente tem um evento fechado, só para quem tiver inscrito no linkzinho que está aqui, tem um linkzinho nos comentários, no comentário não, como é que é? Na descrição do vídeo, você consegue chegar lá e acessar. Você vai ser convidado para nossas 3 aulas da semana que vem, que elas são muito mais elaboradas do que isso, né? A gente vai unificar todas essas informações. Se você chegou até aqui, você está no YouTube, você chegou até aqui, provavelmente você gostou, ou você está odiando a gente, então você pode dar um joinha, você pode dar um dedinho para baixo, você comenta com a gente faz o seu comentário, faz a sua pergunta, e a gente vai trocando ideias por aqui. Exatamente.